Olá, gente! Tudo bem? Meu nome é Bruno Petersen, eu sou professor do Departamento de Filosofia da FAGE e hoje nós vamos ter a oportunidade aqui de juntos conversar um pouquinho sobre as relações entre o medo e a esperança. A perspectiva da qual eu vou trabalhar hoje é a perspectiva que nós estamos vivendo agora, que é a perspectiva da pandemia. O meu lugar do qual eu vou falar hoje com vocês é a perspectiva da filosofia da ciência, que é uma das áreas das quais eu me dedico no estudo da filosofia. Então nós vamos aqui pensar a pandemia, medo e esperança à luz dessa questão. A partir disso, eu vou propor primeiro uma questão. Boa parte desse medo é um medo que é fruto de uma incerteza que nós temos, de uma incerteza muito grande. A pandemia está agora se apresentando, mas ao mesmo tempo, não só a pandemia é um problema muito importante, mas como também nós não sabemos exatamente como acreditar nas ferramentas da ciência. Nós temos hoje movimentos tanto teóricos, mas especialmente políticos, de negação da ciência. E não é uma negação qualquer, é uma negação que tem uma força tanto teórica quanto política também. São grupos sociais organizados que vão dizer coisas como vão ser antivacinas, não vão acreditar em aquecimento global, que o homem não foi à Lua, que a Terra é plana. Tudo isso, claro, ainda é feito por pequenos grupos, mas isso é uma força enorme social, especialmente uma força política, de dúvida na capacidade humana de resolver problemas, na capacidade humana de compreender o mundo. Essa dúvida, ela é fruto de um movimento do qual vem sendo chamado, e eu vou dar adesão aqui a essa ideia, que é a ideia de um período que nós estamos vivendo, um período anti-iluminista. O iluminismo é aquele momento da história no qual se acreditou na razão enquanto maneira de solucionar problemas. O anti-iluminismo, ele é a hipótese de que a razão humana é fraca demais, que a razão humana não dá conta de resolver os problemas. Esse tipo de posição, ele não só é perigoso teoricamente, mas é danoso. Acreditar que uma vacina não tem efeito com base em absolutamente nada, além da minha própria opinião, é danoso socialmente, gera medo. A nossa incerteza agora em a pandemia, boa parte dessa incerteza, ou ela é fruto de eu não saber como é que funciona o procedimento de uma doença, de eu não saber como uma doença é transmitida, de eu não saber como uma vacina é feita. Todos esses mecanismos de desconhecimento geram esse medo na gente. Nós simplesmente estamos parados agora numa situação da qual a gente não sabe o que fazer. Para responder isso, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é de onde vem esse medo. Repara, esse medo, ele é fortalecido por essa sensação anti-iluminista de dizer, mas a ciência não é capaz de resolver os nossos problemas. E ao mesmo tempo, muita gente diz, mas esse é o momento do qual a ciência vai se erguer, e é o momento onde a gente vai finalmente escutar a ciência. Falando em esperança, eu não sei se eu sou tão esperançoso assim com relação a esse movimento. Porque ele está integralmente parte da sociedade, essa ideia de que talvez a ciência não seja forte o suficiente. O que eu quero propor aqui com vocês, para a gente lutar contra esse medo, é uma esperança na inventividade humana, na criatividade humana, na capacidade racional de tentar resolver os problemas. E para isso, eu vou propor uma segunda questão com vocês, que é: então vem cá comigo. A hipótese aqui é, o método científico, ele tem, do modo que a gente conhece, coisa de 300 anos. E esse método científico, ele varia muito de ciência para ciência, de lugar de saber para lugar de saber. Então tem várias possibilidades, onde você tem a ciência envolvida, várias dessas possibilidades. Mas fundamentalmente o método científico ele depende de muita matemática, estatística, probabilidade, demonstração,
uma série de ferramentas que são metodológicas para se fazer verificação do mundo, todas usando a matemática de ponta que a gente tem. Envolve boa dose de experimentação pesada. E tudo isso associado à capacidade humana de pensar como relacionar essas várias áreas do saber. Nós temos sido muito bem-sucedidos nos últimos anos, nos últimos 300 anos, com ciência. A gente conseguiu ir à Lua, a gente conseguiu vacina, a gente conseguiu ver a Terra de fora, e a gente, sim, vai conseguir passar esse momento da pandemia. A gente vai conseguir isso porque nós podemos sim acreditar no método que é capaz de resolver problemas. Claro que não. Nenhum método científico se propõe como infalível. E essa é uma das grandes forças da ciência. A ciência nunca se propõe como infalível. A ciência sempre se propõe como aberta a verificar que está errada. Esse é um princípio muito famoso da mão de um pensador genial, um dos meus pensadores da vida, chamado Karl Popper. O Popper vai fortalecer muito a ideia de uma ciência que está disposta e aberta a ser alterada. Agora, como um momento para a gente pensar, a ciência é, como um outro pensador enorme vai dizer, o Sellars, é a área do saber, junto com a filosofia e a teologia e várias outras, mas a ciência especial é a área do saber, na qual ela sempre vai estar fundamentada em dar e pedir razões, dar motivo. Para acreditar em qualquer coisa, tem que ter motivo, tem que ter razão, tem que ter evidência. Boa parte do nosso medo vem porque a gente não sabe como é que esse método funciona. E que esse método é um método que está disponível para dar as evidências sempre que for perguntado, para dar as provas sempre que for perguntado e para refutar essas provas quando for preciso também. Isso não é uma ideia idealizada de ciência. Cientistas na prática são pessoas tal como nós que trabalham sem parar incessantemente para buscar resultados que às vezes dão errado, às vezes dão certo. Mas acreditar na ciência é acreditar na inventividade humana, na capacidade que humanos têm de tentar resolver problemas por meio da experimentação, da matemática, e fazer tudo isso em prol ou de um conhecimento teórico de como a natureza funciona, ou de um conhecimento pragmático, que é uma vacina que nós precisamos. Eu acredito que boa parte da esperança da qual nós temos que depositar o nosso futuro é uma esperança na inventividade humana e na capacidade. Em um dos lugares onde a capacidade humana, em um dos lugares melhor, onde isso é demonstrado, é na prática científica. Para lutar contra o anti-iluminismo, eu acredito que nós temos que agora apostar, sim, numa razão como ferramenta de resolução dos nossos problemas. Sejam problemas teóricos, sejam problemas políticos, seja o problema da pandemia. E é isso que eu queria hoje abordar. Não é só uma crença fechada em ciência. É uma crença na possibilidade racional humana da gente resolver as nossas questões e as nossas dificuldades. Então é isso. Foi um prazer ter falado um pouco hoje aqui para vocês. Até uma outra oportunidade. Um forte abraço.